Olá, seja muito bem-vindo ao Cresça em 10 Minutos. Eu sou o Renner e hoje nós vamos falar sobre a lei e a graça. Solta a vinheta, editor! O tema de hoje é um tema muito interessante, muitas pessoas falam sobre ele, mas muitas vezes parece que a gente não entende muito sobre esse tema, que é sobre a lei e a graça. E a primeira pergunta que surge é: o que é a lei e a graça? O que é graça? O que é lei? Elas fazem parte de um mesmo core, de uma mesma coisinha? O que é a lei e a graça? E é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. Porque hoje muito se fala, mas eu estou na época da lei, isso é na época da graça. Mas o que isso quer dizer? Inclusive, semana passada eu estava conversando com uma pessoa e ele usou a seguinte expressão para mim: mas nós estamos na época da lei, da graça. E a graça veio para rasgar tudo dali do Velho Testamento para trás. Será que é bem isso? É isso que nós vamos ver hoje. E a primeira coisa, o nosso ponto de partida que a gente precisa saber é que lei e graça são representantes de duas alianças. Se o nosso Deus ele fez alianças, nosso Deus é um Deus de pactos. E são duas alianças. Deus fez uma aliança no Sinai e a outra aliança em Cristo Jesus. E a aliança no sentido literal da palavra mesmo, um pacto, um casamento. Perceba que quando você foi se casar, se você ainda não casou, tenha fé que um dia isso pode acontecer na sua vida, mas quando você foi se casar, você chegou de frente ao pastor ali e ele disse o seguinte: olha, fulano, diga para fulana que você vai prometer amá-la, respeitá-la na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza. São os pactos da aliança de um casamento. O que representa o casamento? Duas pessoas vão viver juntas e cada uma terão deveres e direitos a cumprir. E isso foram as alianças que Deus fez com o homem. Vamos olhar aqui primeiramente acerca da aliança da lei. Olha o que diz a palavra de Deus em Êxodo 19, verso 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Isso aqui é Deus falando para Moisés, no capítulo 19 de Êxodo, um capítulo antes dos 10 mandamentos. E tem duas coisas importantíssimas aqui. Aqui nós podemos ver qual era o objetivo de Deus com a lei. E as duas coisas importantes. Uma, Deus disse: se ouvirdes a minha voz. E depois Deus disse: vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Logo, o objetivo de Deus, quando ele fez uma aliança com o povo lá no Sinai, era que eles se tornassem um reino sacerdotal e um povo santo. E Deus disse que eles precisavam escutar a voz dele. Grave isso, a voz dele. Porque no capítulo seguinte, no capítulo 20, o livro de Êxodo se inicia da seguinte maneira: então falou Deus todas essas palavras dizendo. E ali que são listados os 10 mandamentos. Não terás outro Deus, não vai fazer imagem de escultura, honra teu pai e tua mãe, guarda o sábado, não mentir, que é no caso não dizer falso testemunho, não dizer o nome de Deus em vão, não matar, não roubar, não furtar, não cobiçar a mulher do próximo. Deus fala os 10 mandamentos. Olha, perceba que o objetivo de Deus inicial era o quê? Que o povo tivesse guardado no seu coração e escutasse a voz dele. Aquilo que ele disse no Sinai. Nunca foi o objetivo de Deus que o povo cumprisse ordenanças. As ordenanças, elas surgiram por conta que o povo não foi obediente. Pelo fato do povo não ter sido obediente que as ordenanças da lei surgiram. Porque você vai me dizer: Renner, a lei não se limitou a 10 mandamentos. Mas pelo contrário, a lei ela foi composta de 613, basicamente, mandamentos. Entre eles, os 10 mandamentos e mais 603 outras leis. Que a gente pode dividir em 3 grupos básicos. Nós tínhamos leis civis, que organizavam eles enquanto nação, enquanto povo. Nós tínhamos leis cerimoniais e leis morais. E essas leis cerimoniais falavam basicamente de holocaustos, sacrifícios, ofertas, festas. Coisa que o povo tinha que fazer porque não obedecia à voz do Senhor, aquilo que ele tinha dito no Sinai.
Olha só o que diz a palavra de Deus em Jeremias 7, a partir do verso 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Porque nunca falei, olha de novo a voz de Deus aparecendo, a vossos pais, no dia que vos tirei da terra do Egito. Nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isso lhes ordenei dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu mandar. Ou seja, Deus disse: olha, esses holocaustos aí, esses sacrifícios que vocês estão me oferecendo, come isso aí, porque isso é churrasco. O que eu quero é que vocês escutem a minha voz. Por que o povo estava fazendo? Como o Senhor deu as ordenanças de sacrifícios para a remissão de pecados, o povo começou a fazer o quê? Fazer o que eu quiser e depois eu mato o meu cordeiro. Mas esse nunca foi o objetivo de Deus. O objetivo primordial de Deus é que eles ouvissem a sua voz, aquilo que estava gravado no Decálogo. O Decálogo traz ali basicamente a essência daquilo que Deus espera de nós. Mas aí veio a graça, que veio trazer completude àquilo que a lei não pôde fazer. Porque olha só o que diz a palavra de Deus em Hebreus 7, verso 18. Porque o precedente mandamento, a lei, é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Veja que o objetivo primordial lá atrás e tanto aqui é que nós possamos chegar a Deus. E aí o autor de Hebreus nos diz o seguinte: olha, a lei não aperfeiçoou ninguém. O que ela quer dizer com aperfeiçoou? As pessoas que nós lemos em Jeremias agora ficavam entregando sacrifícios para a remissão de pecados, mas nunca se atentaram à voz de Deus, os princípios, aquilo que Deus tinha para nós. Aí veio Jesus Cristo. Jesus cumpriu todo o ato cerimonial da lei na cruz do Calvário. Ele foi o sacrifício, ele foi o sacerdote, ele foi o tabernáculo, ele foi tudo nele. Tudo nele. Jesus, o Cordeiro, que foi preparado antes da fundação do mundo, fez tudo por nós ali na cruz do Calvário. E quando ele fez isto, a fraqueza da lei se tornou evidente. Tanto que a expressão que o autor de Hebreus usa é abrogado. Abrogado, ou seja, passou, ficou para trás. Mas qual é o desejo do nosso Deus? E esse desejo permanece, é que nós escutemos a sua voz. A gente está voltando lá no Sinai. A sua voz, aquilo que Deus espera de nós. Uma vez que estamos na graça, e a graça abrogou todas essas ordenanças da lei, porque elas se tornaram inúteis, a verdade é essa, aquilo que Deus nos colocou no Sinai, ou seja, não mate, não roube, as características de Deus têm que ser evidentes em nós. Elas têm que ser palpáveis em nossa vida. Isso é estar na graça. Estar na graça é nos tornarmos nação sacerdotal. Veja o que o apóstolo Pedro disse em 1 Pedro 2,9. Mas vós sois geração eleita e sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Nós lemos que em Êxodo 19 o objetivo de Deus com a lei era tornar Israel uma nação sacerdotal, um povo santo. E quem se tornou a nação sacerdotal, o povo santo? A sua igreja. A igreja é essa que tem que ouvir a voz do Senhor. E aí você me pergunta agora, Renner, interessante, eu entendi agora. Eu entendi. A graça nos aperfeiçoou. E aperfeiçoar significa nos aproximarmos de Deus, estarmos mais parecidos com Ele. Mas lá em Êxodo 20, nós temos os mandamentos. 8 deles são sobre não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. 1 é sobre faça, que é honre teu pai e tua mãe. E 1 é acerca de uma ordenança, que é o sábado. E aí, Renner? Tá, eu entendi. Agora as características de Deus têm que estar evidentes na minha vida. Mas dentre as características da voz de Deus escrita lá em Êxodo 19, nós temos um sábado. Como é que fica o sábado no Novo Testamento? A resposta é muito simples. Você vai assistir o vídeo da semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Curta esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas e até semana que vem.